Bom dia a todos os prefeitos, prefeitas, lideranças. Bom dia aos vereadores, às vereadoras, a todos vocês que me dão muita honra de estar aqui nessa manhã de sábado. Eu vou começar por onde tudo começou. Eu vou começar cumprimentando o meu prefeito, Alceu Colares. Eu tive a honra, quando Colares foi eleito, primeiro prefeito de capital, depois do processo de democratização desse país em 1985, eu tive a honra de ser secretária da Fazenda do Colares. E enfrentei naquela época, né, Colares, todas as dificuldades, junto com o prefeito, quando se tratava de fazer investimentos, criar programas sociais, e a gente tinha de contar só com a gente mesmo, com mais ninguém. Então, eu tenho muita honra de estar aqui com depois governador do estado do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, também de quem eu fui secretária de Energia, Minas e Comunicação. Saúdo Colares também, que nunca fugiu de uma boa luta, né, Colares? Nunca fugiu. Queria cumprimentar também o presidente nacional do PT, Rui Falcão, os ministros de Estado que estão aqui com a gente hoje, o Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário, e o Berzoini, das Relações Institucionais. Agora, queria dirigir um cumprimento todo especial ao meu ex-ministro da Agricultura, meu amigo durante muitos anos, que, aliás, tinha o hábito de comer o danoninho da minha filha. Ela tem, só para vocês terem ideia quanto tempo isso faz, hoje ela tem 37 anos, e ela devia ter uns 4 ou 5, quando ele tirava uns danoninhos da geladeira, e ela dizia: quem comeu? Mendes Ribeiro. Tenho uma grande emoção para falar para o Mendes. Agradeço todo o esforço que o Mendes, como representante do PMDB, coordenou minha campanha em 2010 e participou do meu governo. Agradeço, ao falar do Mendes, sou obrigada a lembrar a vocês que na minha chapa e no meu governo eu tenho contado com uma pessoa especial, o nosso querido vice-presidente Michel Temer. Queria aqui cumprimentar os deputados federais presentes, cumprimentar o Henrique Fontana, o Luiz Carlos Busato, o Ronaldo Zucchi, a Maria do Rosário, o Marco Maia, cumprimentar todos os candidatos a deputado federal e estadual que estão aqui hoje. Queria cumprimentar o João Alberto, secretário-geral do PMDB. E dirigir um cumprimento todo especial aos prefeitos aqui presentes. José Fortunati, de Porto Alegre, nosso grande Fortunati, grande nos dois sentidos, grande prefeito e grande prefeito. Cumprimentar o Nelson Gracelli, de Pontão, o Faisal Caram, de Campo Bom,
o Juarez Rampel, de São Francisco de Paula, Salmo Dia, de Rio dos Índios, Jário Jorge, de Canoas, Luiz Antonello, de Rosário do Sul, Fábio Zerbielli, vice-prefeito de Ilópolis, Gustavo Lírio, vice-prefeito de Tupã-Siretã. Por meio deles, eu cumprimento aqui as prefeitas, os prefeitos, os deputados estaduais, os vereadores, os vice-prefeitos que estão aqui hoje me honrando. Agradeço ao Ari Vanazzi, presidente estadual do PT e coordenador aqui do PT no Rio Grande do Sul, junto com os coordenadores dos outros partidos. E aí cumprimento os representantes dos partidos. Manuela Dávila, querida Manuela, do PCdoB. O Caleb de Oliveira, do PROS. A Séfora Mota, do PRB. O Luciano Tognoli, do PTC. E o Coronel Bonetti, do PR. Agradeço também a todas as lideranças aqui presentes e cumprimento os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Como eu disse para vocês, eu sei, eu conheci e vivi durante 3 anos, se eu não me engano, né, Colares, 86, 87, 88, como secretária da Fazenda, o que era fechar o orçamento da prefeitura. Conheço as dificuldades de uma prefeitura. E quero dizer que é verdade o que disseram aqui antes. Houve um tempo no Brasil em que os prefeitos eram recebidos não com diálogo, não com aceitação de que é possível ter diferenças e chegar a um consenso, não com uma boa vontade no sentido de perceber a importância dos prefeitos e criar as políticas necessárias para que eles desenvolvessem seus municípios e, com isso, desenvolvessem o Brasil. Naquela época, a interlocução era feita com a polícia, com o cachorro, na rua, e era feita de uma forma que não era aquela que um país que se quer republicano, democrático e que tem compromisso com a federação deve ter com o município. Por isso, eu considero que foi uma ruptura com o passado autoritário, o que o presidente Lula fez como prática de diálogo, convívio com os prefeitos. A partir de 2003, o governo inteiro foi aberto ao diálogo com os prefeitos. Não era só chegar ao presidente, é chegar a todos os ministérios. Nós tínhamos um princípio, não só durante a marcha dos prefeitos, mas tínhamos o princípio republicano. É prefeito, foi eleito pelo povo. É prefeita, foi eleita pelo voto direto do povo, assim como governador e presidente da República. E é isso que nos iguala e nos irmana. Nós temos um compromisso, antes de tudo, com a população, porque a gente pode ser eleito pelo voto majoritário, mas a hora que você toma posse, você passa a ser presidente de todos os brasileiros, prefeitos da população integral do seu município. Então, essa relação republicana levou a uma parceria respeitosa, solidária, e uma parceria extremamente útil, extremamente efetiva para a população do nosso país. Muito efetiva para a população do nosso país. Por quê? Porque sem os prefeitos, eu quero aqui reconhecer de público uma porção de programas sociais, do qual
vocês e nós aqui, todos nos orgulhamos, não teriam saído do papel. Começo pelo Bolsa Família. O Bolsa Família é algo que foi feito porque houve essa integração entre o governo federal e os prefeitos e, portanto, a população dos municípios. Senão, não era possível cadastrar, acompanhar, fiscalizar, não era possível. Essa parceria tornou a base do sucesso do programa Bolsa Família, como é reconhecido pela ONU e por vários países do mundo que vêm aqui buscar uma tecnologia social. Porque se tem tecnologia industrial, tem tecnologia social também. O Bolsa Família está baseado no cartão que é impessoal, que acaba com o uso político. O uso político de programa social está baseado no fato que a relação é entre os órgãos públicos e o indivíduo, a pessoa, a família e geralmente as mulheres que o recebem, através de um cartão. Ninguém deve nada a ninguém. É direito do cidadão receber. Então, nós não teríamos isso se as prefeituras não cadastrassem, se as prefeituras não ajudassem a fiscalizar a condicionalidade, se a criança está na sala de aula, se a mãe levou os filhos para vacinar. Isso é algo importantíssimo feito por essa parceria federativa. Salto e dou outro exemplo. Nós recebíamos sistematicamente uma reclamação do prefeito, que falava assim: viu, Fortunati, você foi um deles, é impossível, eu pago um salário alto e o médico não vem e não fica, por exemplo, ali na Vila Tronco. De tanto eu escutar isso, aí nós escutávamos isso no início do governo, nós escutávamos isso do pessoal lá do Amazonas. Olha, não tem como botar médico ao longo do Rio Negro, lá no interior da Cabeça do Cachorro, lá no norte, que é uma parte do Brasil que chama Cabeça do Cachorro. Não tem médico na periferia de São Paulo. Então, eu quero dizer que foi esse diálogo, não surgiu do céu, não foi um raio no céu azul, nem uma linda ideia, foi a necessidade de suprir uma ausência absurda, porque você deve reconhecer que nós ainda temos de dar muitos passos na questão da saúde para criar um sistema de saúde de qualidade. Temos sim, temos, porque vamos ter de enfrentar o problema do acesso às especialidades, ao médico do coração, ao médico do pulmão, ao endocrinologista, enfim. Temos de resolver um problema grave, quando as pessoas precisam de ter acesso a isso e a exames laboratoriais. Mas nós demos um passo imenso quando criamos o Mais Médicos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha só 1,8 médicos por 1.000 habitantes. A Argentina, aqui, tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Então, é por isso que hoje eu me orgulho muito de ter trazido para o Brasil 14.462 médicos.
que dá cobertura para 50 milhões de habitantes. E aqui no Rio Grande do Sul, nós atendemos 100% da demanda. 100%. Aliás, atendemos no Brasil inteiro 100% da demanda. E hoje, 3.700.000 gaúchos têm acesso ao atendimento médico básico. Ao atendimento médico básico, que é aquele que resolve 80% dos problemas de saúde. Temos de resolver o restante dos problemas. Por isso que eu falei nas especialidades, nos exames laboratoriais, e temos também de enfrentar a gestão, a construção e o atendimento hospitalar no nosso país. Aliás, eu queria continuar dizendo, fizemos muitas coisas na área da saúde. Ontem eu peguei um dado aqui sobre o Rio Grande do Sul. Um dado que é pouco divulgado pela imprensa, que é o seguinte: nós temos um programa que chama Aqui Tem Farmácia Popular, e que dá remédio gratuito para quem? Para quem tem doença crônica, asma, hipertensão ou diabetes. Nós somos um dos poucos países do mundo em que o atendimento dessas 3 doenças crônicas são feitos com remédio gratuito. Aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, nós temos esse atendimento em 439 municípios, onde aqui tem farmácia popular. E no último mês de julho, foram atendidos 705.000 gaúchos. É muito importante dizer isso, porque é o seguinte: cada campanha tem sua cara. A cara dessa campanha é a cara do que aconteceu durante e antes da Copa. No Brasil, difundiram que o Brasil não tinha condições de fazer uma Copa do Mundo à altura do país. Mentira! Nós fizemos a Copa das Copas. Quem fez? Os governos, governo federal, governos estaduais e as prefeituras das cidades sedes, como é o caso aqui de Porto Alegre, né, Fortunati? E o povo, irmanados com o povo brasileiro, que deu um show. Nós ganhamos de goleada fora do campo. Infelizmente, perdemos no campo, né? Perdemos. Agora, fora do campo foi de goleada. E diziam que não ia ter Copa. Aliás, eu agradeço aqui, está aqui ao meu lado, bem na minha frente, é o JS, que sempre gritou: ah, vai ter Copa. Mas eu fiz esse parênteses para falar uma coisa. Nós temos uma campanha diferente esse ano. Essa campanha vai confrontar a verdade, vai colocar a verdade contra a desinformação, a ocultação de informações, a desinformação e a mentira a respeito do que fez o governo federal. E é isso que eu acho que é a característica principal. Naquela vez que o Lula foi eleito por primeiro, era a esperança vai vencer o medo. Agora, a verdade vai vencer a mentira, a desinformação. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui, além do kit das máquinas para os prefeitos,
a reto-escavadeira, a moto-niveladora e o caminhão caçamba para os municípios até 50 mil habitantes. Tem várias outras iniciativas que nós tivemos. Combinamos na Marcha dos Perfeitos que em abril pagaríamos outros 1,5 bilhão para todas as prefeituras do Brasil. E agora, concordamos e apoiamos a iniciativa de ser aprovado um aumento permanente do FPM para mais 1%. Por que isso? Porque nós sabemos que é importante garantir e preservar a autonomia das prefeituras quando se trata de colocar dinheiro para manter o custeio. Por isso que assumimos integralmente o custo dos médicos. Não transferimos esse custo para ninguém. O governo federal paga a bolsa dos médicos, que vem de fora do Brasil ou que vem aqui de dentro do Brasil. Além disso, eu queria dizer para vocês uma outra coisa. As prefeituras e o governo do estado, quando tem dinheiro para investir, elas contribuem muito para o crescimento do Brasil. Por isso, nós temos sempre de buscar fortalecer as prefeituras. Eu tenho muito orgulho de algumas obras que nós fizemos aqui, e por isso ontem eu estava dizendo por que eu queria ser eleita outra vez. Eu quero ser eleita para estar aqui na hora que a gente viveu um momento especial, o metrô de Porto Alegre funcionando. Eu quero ver também a ponte do Guaíba, eu quero ver o polo naval. Vou contar essa história para vocês. Não existia, só existia ali em Rio Grande um areal. Tinha nada, era um areal. Um areal, e todo mundo dizia, é que vocês não lembram, mas diziam que esse negócio de fazer um polo naval no Rio Grande do Sul era uma ideia mirabolante do Lula e minha. Que a gente tinha inventado que ia ter aqui um polo naval, ia dar com os burros na água, porque não ia ter um estaleiro aqui. Pois muito bem, hoje tem 4. 2 em Rio Grande, um em São José do Norte e outro em Charqueadas. E isso por quê? Porque aqui a metade sul do Rio Grande era uma das regiões que eram das mais pobres do Brasil. Vocês lembram disso e eu lembro disso. Eu passei aqui um tempo dentro do governo do Colares e do Olívio Dutra, escutando, a metade sul é um horror. Nós não temos como fazer ela desenvolver e crescer. E aí, para onde foi o estaleiro? O estaleiro foi lá para o Porto de Rio Grande, que, aliás, eu quero ver também. O que eu quero ver? Hoje lá tem 10 mil trabalhadores, se você somar os trabalhadores lá de Rio Grande, com de São José do Norte, de Charqueadas, pois bem, vai dobrar. Eu quero ver dobrar. Por que vai dobrar? Porque a quantidade de plataforma, sonda, navio, equipamentos que a Petrobras vai contratar para explorar o pré-sal, não é que ela vai decidir ainda se vai contratar. Isso já está garantido, ou ela contrata, ou ela não cumpre as metas. Então, vai contratar. Isso significa que aqui nós teremos uma outra situação nesta área, criando não só um polo naval de estaleiros, mas esse é um estado que está cada vez mais forte, que tem uma grande indústria de máquinas e equipamentos, e que pode fazer uma indústria de navipeças. Eu tenho certeza que o Rio Grande tem hoje
uma perspectiva de dinamismo que não teve até agora, graças à participação de vocês nos seus municípios, graças também ao governo do Estado. Eu queria continuar dizendo para vocês o seguinte: no passado, como é que se respondia a crises no Brasil? Simplesmente assim: como o país não tinha reserva, ou as poucas que tinham eram complementadas por dinheiro do Fundo Monetário. Em 2002, por exemplo, o Brasil tinha 38, um pouco menos, mas arredondando para cima, 38 bilhões de dólares. E aí o que acontecia? Crise lá fora, o real caía, porque se sabia que ele não tinha força para se sustentar. Quando o real caía, a inflação subia, porque o custo em dólar ficava mais caro. Aí, o que acontecia? O receituário tradicional do Fundo Monetário: corta salário, corta emprego, aumenta tributo e aumenta tarifa. Esse foi o tradicional receituário. E o Brasil, diante da crise, quebrou 3 vezes. E, além disso, o Fundo Monetário, por que não investiu durante muito tempo? Porque o Fundo Monetário não autorizava investimentos, enquanto não passasse a crise. Então, você enfrentava a crise sem programas sociais. Você enfrentava a crise sem investimento em infraestrutura. Você enfrentava a crise aumentando tarifa, o que estão propondo agora. Muito estranhamente voltaram a propor aumentar a tarifa. Quando você pergunta onde, por quê, ninguém responde. Mas voltando à história, aí, o que aconteceu? Nós primeiro pagamos o Fundo Monetário, os 38 bilhões do Fundo Monetário, de dólares. Eu estava presente nesse dia, em que o diretor-presidente do Fundo Monetário foi pago naquele então pelo presidente Lula. E o diretor do Fundo Monetário, interessante é que ele depois chamava Rato. Depois, ele esteve envolvido na quebra do grupo Bankia, agora na crise. O grupo Bankia, um grupo espanhol que quebrou, o diretor deste grupo espanhol que quebrou chamava-se Rato também. Bom, mas continuando, pagamos o Fundo Monetário, certo? E fomos acumulando reservas. E falavam assim: qual é o preço dessas reservas? Isso é um absurdo, não tem de acumular reservas. Pois bem, nós deixamos eles falando e fomos acumulando reservas. O Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares em reservas. Nós somos, em reservas, nós estamos entre os 7 países do mundo com mais reservas, que são Estados Unidos, aliás, não, a China, desculpa, Estados Unidos não, os Estados Unidos têm a máquina de imprimir reserva, mas é a China, a Arábia Saudita, a Rússia, o Brasil, entre outros, Coreia do Sul e outros. Japão tem reservas. São poucos países, não são muitos países que têm reserva. Bom, com 380 bilhões de reservas, a gente se dá o absoluto luxo de enfrentar a crise garantindo emprego, assegurando o salário e investindo em infraestrutura. Porque a gente sabe qual é o custo de não fazer isso. Qual é o custo? Então, tem 2 projetos em confronto. Um, que quer o passado, se curve, desempregue,
arroche, aumenta a tarifa e aumenta o imposto. O nosso não. O nosso nós temos retaguarda para enfrentar o seguinte, enfrentar a crise, garantindo que os empregos permaneçam. Por isso que no meu governo, nós criamos, em 3 anos e 8 meses, 5.450.000 novas vagas. Por isso que na crise, enquanto eles desempregavam 60 milhões de pessoas no mundo inteiro, e o que é mais grave, jovens, nós empregamos 11.500.000 pessoas no Brasil. Nós estamos proporcionalmente, porque ninguém vai me dizer, na China é mais, óbvio, eles têm 1.300.000, eu tenho 200 milhões, proporcionalmente, nós estamos entre os que mais empregaram no mundo. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, nós vamos ter um novo ciclo de crescimento, sim. Esse ciclo de crescimento foi plantado agora. O Pronatec é uma das sementes que está crescendo. Quando você cria 8 milhões de vagas no ensino técnico, você está fazendo uma revolução na mão de obra desse país. É isso que importa quando a gente faz a quantidade de concessões na área de rodovias, portos, ferrovias e aeroportos. Quando a gente aplica o que nós aplicamos em mobilidade urbana, nós estamos preparando o futuro, sim, e o futuro terá de ter muito mais investimentos do que nós fizemos até agora. Agora, nós fizemos. Quem não fez, não pode se comparar conosco. E aí, eu quero dizer, para que é que eu quero também estar presente, quero o voto de vocês. Eu quero ver a Norte-Sul, que é aquela ferrovia que sai lá do Pará, chegar aqui no Rio Grande. Porque aí esse país vai ter uma ferrovia cortando ela de norte a sul, porque eu não sei se vocês sabem, que o sul era só Anápolis, faltava tudo de Anápolis até aqui para norte-sul ser sul. A parte da norte-sul que lançaram há 27 anos atrás, nós fizemos, já está pronta, chega em Anápolis. Mas é pouco, para ser sul não dá, o sul é mais embaixo, sinto muito. E por isso eu quero estar aqui vendo isso. E quero dizer para vocês o seguinte, nós acreditamos no Brasil. Nós sempre acreditamos no Brasil. Nós acreditamos no Brasil dentro da cadeia sendo torturado. Acreditar no Brasil, na democracia, é obrigação de cidadãos brasileiros e de cidadãs. Um beijo a vocês, um beijo no coração.